Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta, né, para a nossa aula escola, ok? Nossa aula escola. E hoje a gente vai aprender um pouquinho, né, sobre a função dos pronomes retos e oblíquos, tá certo? Ambos são pronomes pessoais, tá certo? Que se subdividem em retos e oblíquos. Então, para iniciar, vamos verificar aí, né, quais são esses pronomes, tá certo? Relembrar aí, né? Vocês podem estar copiando também esses pronomes no caderno de vocês para que vocês possam estudar posteriormente, ok? Então, olha só. Acompanhando aí, né? Nós temos o pronome reto, né? Que são eu, tu, ele, nós, vós e eles, né? Primeira, segunda e terceira pessoa, respectivamente. E nós temos também aí os pronomes oblíquos, né? Que são me, mim, comigo, né? Da primeira pessoa. Segunda pessoa, te, ti, contigo. Terceira pessoa, se, si, consigo, o, a e lhe. Primeira pessoa do plural, nós temos nos, conosco. Segunda do plural, vós, convosco. Terceira do plural, se, si, consigo, os, as e lhes, né? No plural. Então, esses aí são os pronomes pessoais retos e oblíquos. Então, agora vamos ver, né, as funções desses pronomes aí. Este assunto é bem rapidozinho assim, vocês vão super pegar rápido ele, porque é simples, tá certo? Então, olha só, os pronomes pessoais, eles podem desempenhar funções diferentes, né, dependendo das orações. Então, as funções sintáticas, eles podem, né, desempenhar a função de sujeito e função de objeto, né? Objeto é aquele que está complementando, né, o verbo. Então, neste caso, né, a gente consegue distingui-los, né, os retos dos oblíquos, porque os pronomes pessoais retos, né, que é eu, tu, ele, nós, vós e eles vão sempre funcionar como sujeito, né? Servem para substituir os nomes, tá certo, gente? Então, sempre serão sujeito, eu, tu, ele, nós, vós e eles. Já os pronomes oblíquos, me, me, comigo, se, si, consigo, né? Eles vão funcionar como objeto, certo? Vocês sabem que o objeto está complementando o sentido do verbo, né? Dos verbos transitivos, que são aqueles verbos que requer, né, um complemento para ter seu sentido completo. Então, sempre serão objetos, tá bom? Pode ser objeto direto, né? Que é aquele que está ligado ao verbo diretamente. E pode ser objeto indireto, que é quando o verbo está ligado por meio de uma preposição, né, ao seu objeto. Então, olha só. Os pronomes retos sempre funcionam como sujeito. Então, nós temos o exemplo aí. Maria saiu de casa cedo, né? Então, vejam que Maria, né, é o nosso sujeito. Eu posso, né, na segunda frase aí, coloquei um pronome reto que diz ela saiu de casa cedo, né? Esse ela, né, é um pronome reto e está aí substituindo, se referindo ao meu sujeito Maria, certo? Ela saiu de casa cedo. Então, os pronomes retos sempre serão sujeitos, ok, gente? Sempre funcionarão como sujeito. Então, agora, né, vamos acompanhar aqui a função do pronome oblíquo, tá certo, gente? Então, olha, ele pode funcionar primeiro como objeto direto, né? Que é aquele que está ligado diretamente ao verbo. Não existe uma preposição para fazer essa ligação do verbo, né, e do seu complemento, que no caso é o objeto. Então, no exemplo, nós temos aí, ó, meu vizinho vendeu a casa. Então, veja que vendeu é o meu verbo e a casa é um objeto, né? Porque quem vende, vende alguma coisa. Não tem preposição aí. Esse verbo melhor não existe preposição. Aí, no segundo exemplo, eu coloquei meu vizinho vendeu-a. Então, esse a, pronome oblíquo, né? Ele está se referindo à casa, né? Que meu vizinho vendeu. Então, veja, vendeu-a, né? Está funcionando como objeto direto, porque está fazendo referência ao que meu vizinho vendeu, certo? Ao complemento do meu verbo vender, tá certo, gente? Então, ele pode funcionar como objeto direto. Pode funcionar também, né, como nós vamos ver agora, como objeto indireto, certo? Que é aquele objeto que está ligado ao meu verbo por meio de uma preposição, tá? Então, vejam aí no exemplo, ó. O time agradou aos torcedores, né? Aos torcedores é o meu objeto e agradou o meu verbo. Então, quem agrada, agrada a alguém.
tá? Então, agrada a alguém. Já tem uma preposição aí nesse verbo. Então, esse objeto vai ser indireto, né? Como está sinalizado aí. Porque quem agrada, agrada a alguém, tá bom? Então, aí eu usei o pronome oblíquo les, né? Para referir aos torcedores, né? Visto que torcedores está aí no plural, né? Como objeto no plural. Então, vai ser objeto indireto, porque tem preposição aos, né? E ficou, o time agradou-lhes, né? Agradou-lhes. Agradou quem? Aos torcedores. Então, agradou é um verbo transitivo indireto, né? Que requer um complemento regido, né? Preposicionado, né? Que tem a preposição aí entre eles. Então, agradou-lhes, né? Está funcionando aí como objeto indireto, tá certo, gente? Então, essa é outra função do pronome oblíquo. Então, olha, quando os pronomes funcionam como objeto, eles têm função fixa. Alguns têm função fixa, certo? Outros não, né? Outros podem mudar de função. Então, quem vai determinar a função desse meu pronome nessas frases, nessas orações, é o verbo, tá? É a predicação do verbo que vai estar aí me dizendo qual função esse meu pronome vai exercer, tá? Então, veja só, os pronomes o, a, os e as, né, funcionam sempre como objeto direto. Sempre, sempre, sempre serão objetos diretos, tá certo? Vejam aí, ó, o diretor não sabe que a secretária o procurou. Então, procurou é o meu verbo transitivo. Quem procura, procura alguma coisa, procura alguém, né? Então, não tem preposição. Então, ó, o diretor não sabe que a secretária o procurou. Esse o aí está se referindo ao meu diretor, né? Está fazendo uma referência, remetendo ao meu diretor, tá certo? Por isso que é objeto direto, que está ligado ao verbo diretamente. Não tem preposição aí entre o objeto, né, que é o, e o verbo procurou. Então, esses pronomes aí, né, sempre serão objetos diretos. Já os pronomes les e lhe, né, eles vão funcionar sempre como objeto indireto. Eles nunca vão estar como objeto direto, certo? Sempre serão indiretos. Por quê? Sempre virão acompanhados de preposição. Veja só. A empresa lhe enviou um comunicado, né? Então, o verbo aí enviou, né? Quem envia, envia alguma coisa a alguém. Então, veja que tem dois complementos. Envia algo a alguém. Então, esse a alguém já tem uma preposição a. Aí, né? Então, olha, enviou o quê? Um comunicado. Então, um comunicado aí é meu objeto direto, porque está ligado sem preposição ao verbo, né? E enviou a quem? A empresa, né? Lhe enviou um comunicado. Então, enviou a quem? A mim. Enviou a mim. Então, enviou o comunicado a mim, né? Então, vejam que aí, ó, o lhe é o objeto indireto, porque é para quem a empresa enviou esse comunicado, tá certo? Porque quem envia algo a alguém. Então, esse é o segundo objeto, né, que é o indireto. Os demais pronomes oblíquos, o meu, mim, ternos, conosco, convosco, eles podem funcionar tanto como objeto direto, tanto como objeto indireto. Podem funcionar com os dois objetos, tá certo? De acordo com o verbo. Se o verbo exigir dois objetos, né, eles podem ser um direto e um indireto. Então, quem vai dizer como ele vai funcionar será o meu verbo. Então, vejam aí, primeiro exemplo. Eles me viram na festa. Eles me viram na festa. Então, viram, né, é o meu verbo, porque eles me viram na festa. Então, quem vê, vê alguma coisa, vê alguém. Então, veja que não tem preposição, né? Quem vê, vê algo. Então, olha, me viram. Viram quem? Viram a mim, certo? Então, o me aí, né, que é o que ou quem eles viram, é um objeto direto, porque não tem preposição. Então, o me aí, né, está como objeto direto. Mas vejamos a segunda frase, onde ele vai estar como objeto indireto. Veja só, o assunto não me interessou, né?
Então, interessou é o meu verbo, né? Transitivo indireto. Por quê? Porque quem interessa a alguém, tá? Interessa a alguém. Então, o verbo em si já tem uma preposição, a alguém. Então, aí, né, com certeza, o me, ele vai ser objeto indireto. Porque interessou, não me interessou. Então, ele não interessou a mim, certo? Então, por isso que neste caso aí, o mesmo pronome me que estava indireto na primeira frase está direto na primeira frase, está indireto na segunda frase. Então, veja que eles podem variar, tá certo? Não é fixo, não. Fixo é somente aqueles que eu falei, o, a, os e as. São fixos, sempre serão diretos. Já o lhe e o lhes sempre serão indiretos, né? E aí o me, o mi, o te sempre vai ser de acordo com o verbo que vai dizer o que é que eles serão, tá? Se vai ser direto ou indireto. Então, olha só, vocês têm no livro de vocês aí o exercício para vocês copiarem atividades, né? Então, eu quero que vocês façam a atividade do livro de vocês, do assunto, e vocês façam essa terceira questão aqui, que eu estou apresentando aqui, para copiar no caderno também. Vocês copiam a questão 1 e 2 do livro. Em seguida, você vai copiar essa questão aí como sendo a 3, tá certo? Não tá no livro de vocês, então vocês vão copiar essa como fosse a terceira questão. Diz assim, ó, substitua nas frases a seguir os termos em destaque por pronomes oblíquos. Oblíquos, tá? Os retos não, só os oblíquos. Aí você vai ter que ver, de acordo com a frase, com o verbo, se vai ser um pronome oblíquo, se vai ser direto ou indireto, tá? Dependendo do que o verbo está exigindo aí como complemento, tá certo? Então, façam a atividade, qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudar vocês, tá certo? Respondam no caderno de vocês essas questões aí e copiem também, tá bom? Porque ela não tá no livro de vocês. Então, quando for corrigir, é melhor que vocês tenham ela copiada. Tá bom, gente? Então, tchauzinho. Até nossa próxima aula. Um beijo para todo mundo. E qualquer dúvida pode falar comigo, tá certo? Fiquem com Deus.